Plena 6 da matina e eu aqui. Eu já sou acostumado a não dormir. Não, brincadeira. Pelo amor de Deus, é óbvio que eu dormi sim. Hoje eu só levantei mais cedo porque. Hoje eu só levantei mais cedo porque. A minha avó levantou cedo também, já tinha acendido as luzes, ligou o rádio, né? Falou que ia pra roça. E já foi. Então aproveitar que eu tô aqui sozinho, acostumado, no meu canto, tranquilo, né? Na paz de Cristo, graça e paz para vocês. Hoje quero pregar o que estou querendo pregar hoje aqui. Hoje vamos falar sobre as principais diferenças sobre aprovação, exatamente, da maneira mais resumida possível. O que é a prova? O que é a tentação? Ainda não deu para entender? Eu sei. Mas vamos lá. O intuito da aprovação vem de Deus. E a aprovação normalmente vem com o intuito de você crescer. Enquanto a tentação vem do inimigo. Vem com o intuito de fazer você ir para baixo mesmo. Acabar caindo. Né? Caindo em alguma armadilha. Caindo em algum pecado. Meio que a tentação e a aprovação são quase bem semelhantes, mas não são a mesma coisa. Em resumo, como eu já falei, a aprovação são tipo as nossas dificuldades do dia a dia mesmo, né? Mas às vezes essas dificuldades podem te fazer crescer. Mas se você acabar caindo em tentação, né? Que normalmente a tentação é do inimigo e tal. Às vezes você pode acabar caindo e indo para baixo. Uma coisa que vale se alientar sobre a tentação é o seguinte. Vamos primeiro vamos para Jó. Vocês conhecem o livro de Jó, não conhecem? Que Jó era um homem bem... Ele era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou sobre Jó: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? E se você também ficou em dúvida, porque até eu já esqueci o que significa essa palavra? Em vão, inutilmente, de nada. Por quê? Jó inutilmente teme a Deus? Algo assim. Acaso não cercaste com uma sebe, que no caso um muro de fogo, algo assim, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra.
Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Se você está se questionando o que Jó tem a ver com isso tudo, simples. O inimigo, obviamente, fez tudo que tinha que fazer na vida de Jó. Levou os filhos, levou os animais, fez muitas outras coisas terríveis. Obviamente, Jó poderia ter blasfemado e algo assim, mas ele falou aquela clássica frase que todo mundo deve lembrar. Que no mais, no saí do ventre e no voltarei. Algo assim, né? Bendito o nome do Senhor. Que se duvidar, tá logo nesse capítulo mesmo. Aqui foram isso tudo que eu falei da maneira mais resumida. Aqui foi quando os filhos. Aqui, ó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas como eu acabei dizendo, que isso tem a ver? Que obviamente o inimigo estava fazendo isso tudo com o intuito de Jó blasfemar. Cair em tentação ao blasfemar. Então por que Deus deixou? Porque Deus confiava em Jó. Até porque, se não me engano, tem algum versículo, eu acho que é Coríntios, né? Mas eu acho que é Coríntios mesmo. Mas, se eu estiver errado, é mais ou menos assim. Que Deus, ele não põe uma prova. Não existe uma tentação que você não possa suportar. É algo assim, certo? Talvez esteja em 1 Coríntios, eu acho. Talvez mais ou menos por aqui. Aqui são exemplos da história de Israel, né? E o cristão deve fugir da idolatria. Mas bem, da maneira... Eu volto logo. Era exatamente esse texto que eu estava procurando. É 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aqui temos Tiago, né? Que era outro texto que eu iria procurar depois, mas legal que já veio junto. E diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Uma coisa que vale a pena mostrar aqui, que é no primeiro capítulo de Tiago, é a origem do pecado, que vem aqui. Versículo 15 diz: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só para terminar, temos a origem do bem, que é interessante ler pelo menos um pouco. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, deu para perceber, e se você que não sabe o que é cobiça, cobiça está bem aqui e simplesmente significa desejo ardente de possuir, ou algo assim, querer alguma coisa, sabe? E no mais, essas são as principais diferenças da provação e da tentação. Um exemplo de provação é aquela de Abraão. E lembrem-se que Abraão também caiu em algumas tentações.
Como, por exemplo, quando a Sara tinha duvidado que ela iria ter um filho, né? Então Abraão acabou tomando uma serva que foi própria ideia da Sara, e aí veio Ismael, né? Mas aí depois que Isaac nasceu, aí as coisas mudaram um pouco, né? Mas, deixando esse caso, temos aquela aprovação que vocês já devem conhecer. Aquele teste em que Jesus pediu, perdão, em que Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu próprio filho Isaac. Ele realmente iria fazer isso, mas vocês já sabem o que aconteceu, né? Um anjo chegou, impediu Abraão de acabar sacrificando Isaac. Explicou que no mais isso tudo foi só uma prova e tal, né? E aí acabaram sacrificando um carneiro que estava preso aí. Estava com o chifre preso em um arbusto. Arbusto. Perdão aí os erros de português. Mas é isso. E tentação? Ah, meu amigo, tentação é o que não falta. Tentação tem de sobra aqui. Eu posso citar vários exemplos. Mas, no mais, eu só cito um exemplo de Sansão. Que vocês devem saber quem é Sansão, né? Ele acabou caindo em tentação quando ele acabou revelando seu segredo, de onde vinha a sua força. Se duvidar, a força nem era do cabelo, né? Ela vinha de Deus. Mas quando Sansão revelou o segredo dele, que era os cabelos dele, né? Obviamente, vocês sabem o que aconteceu, né? Sansão acabou ficando calvo. Provavelmente ele não ficou calvo, não. Mas a questão é que Sansão acabou perdendo a sua força depois que o cabelo dele foi cortado. E aí os inimigos dele acabaram sequestrando ele. E você sabe o que aconteceu. Então Sansão, naquele momento, depois de um tempo que ele estava, parece que em um certo templo dos inimigos, né? Ele pediu para Deus uma última vez força. E aí os inimigos todos foram de base. Obviamente Sansão foi junto. Mas isso tudo, provavelmente, Deus já estava planejando tudo isso, né? Talvez. Mas, se Sansão não tivesse revelado o segredo dele, a história teria sido bem diferente, né? Mas, esse foi o exemplo que eu citei. No mais, tudo depende do resultado final, mais ou menos, né? Mas, essas são as principais diferenças da aprovação e a tentação. Por acaso vocês também já ouviram aquela música? Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é do mal vem da morte. É pra você crescer. É pra você crescer. E eu só sei essa parte. Porque a maioria das vezes que eu escutei essa música foi só essa parte. É. Mas provavelmente o título da música é mais ou menos esse. Pra quem quiser ouvir. E no mais, eu desejo para vocês um ótimo dia. Uma ótima manhã em nome de Jesus. E se você estiver passando por alguma dificuldade, sinceramente eu não faço a menor ideia se você está sendo tentado ou provado. Porque dá pra ver que é um pouco semelhante. Mas independentemente disso, não desista, meu amigo. Peça ajuda a Deus para passar por essa prova ou essa tentação, que Ele vai te ajudar a vencer. E não desista e não fique deitado na cama só esperando a bênção cair do céu não, tá? Igual eu aqui. Mas no meu caso a história já é outra. Mas a questão é, eu só desejo para vocês um dia abençoado por Deus. Tenham um ótimo sábado. E até quarta, rapaziada. Tchau.